Isso aqui é um palco, não uma calçada. A frase cortou o ar como uma lâmina. O público riu, riso desconfortável, nervoso, o tipo de som que machuca mais do que o silêncio. Rafaela Cruz ficou parada no centro do palco, sob os refletores brancos e impiedosos do programa Estrelas do Amanhã. As mãos tremiam em volta do microfone prateado. Atrás dela, a tela de LED exibia seu nome em letras pequenas demais para um sonho tão grande. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ardiam. Vestia um vestido azul simples, tecido barato, mas limpo, passado com cuidado. O salto emprestado balançava levemente. Na plateia, câmeras de celular apontadas, luzes piscando e a voz arrogante de Tiago Montenegro ecoando novamente: "Você até canta bem, menina, mas esse programa procura estrelas, não histórias de rua." Poucos segundos antes, o silêncio era outro. Rafaela tinha acabado de cantar As Rosas Não Falam, de Cartola. A voz dela enchia o auditório como se viesse de outro tempo, grave, doce, carregada de saudade. Por alguns instantes, o estúdio inteiro pareceu parar. Nem os jurados respiravam. Mas assim que a última nota se desfez, Tiago pigarreou, cruzou as pernas e sorriu torto. E o encanto virou cinza, bonitinha a sua interpretação. Ele disse: "Mas não acha que é, como posso dizer, muito favela para o horário nobre?" Rafaela piscou, confusa. "Desculpe, desculpe, você entendeu. Aqui a gente procura algo sofisticado, algo com glamour." Ele gesticulou com as mãos, anéis brilhando sob a luz. "E você, sinceramente, parece ter saído de um bar de esquina." A plateia murmurou. Um dos jurados tentou intervir, mas Tiago ergueu a mão, pedindo silêncio. "Nada pessoal, só profissional." A câmera fez um close no rosto dela, menos os olhos marejados, a respiração trêmula. Rafaela olhou para o teto, buscando força onde não havia. Na mente ecoava a voz da mãe: "Canta para quem te escuta de verdade, filha. O resto é barulho." Ela segurou o microfone com firmeza. "Eu só queria cantar." Tiago sorriu com desprezo. "Todo mundo quer, mas nem todo mundo pode." A risada da plateia veio em seguida, cruel, como uma onda. O som dos aplausos irônicos se misturou à música de encerramento do programa. Rafaela deu um passo para trás, quase tropeçando. Um assistente de palco se aproximou, tentando conduzi-la para fora. Ela agradeceu com um olhar vazio e desceu os degraus, os holofotes ficando menores a cada passo. Nos bastidores, o ar era frio, cheirando a maquiagem e metal. Rafaela encostou-se na parede e respirou fundo, tentando engolir o nó na garganta. Uma maquiadora se aproximou, oferecendo um lenço. "Sinto muito, querida. Ele é assim mesmo." Rafaela forçou um sorriso. "Não precisa. Não é a primeira vez que me chamam de bar de esquina." De longe, ela ouviu risadas vindo da sala dos jurados. O som da vitória dos outros ecoava como uma ferida. No camarim, abriu a bolsa e tirou um papel amassado, um bilhete da mãe, Dona Zuleide. "Canta, minha filha, mesmo que o mundo tape os ouvidos." As lágrimas, que antes lutavam para sair, agora caíam livres. Rafaela as limpou com o dorso da mão, pegou o violão e saiu pela porta lateral do estúdio. Lá fora, o céu do Rio de Janeiro estava laranja e lilás, o pôr do sol refletindo nas janelas dos prédios. Os sons da rua, menos buzinas, vozes, risos, ventos se misturavam num coro caótico. Rafaela se sentou no degrau da calçada, o mesmo lugar de onde havia saído aquele comentário cruel. Colocou o violão no colo e começou a tocar. Primeiro, uma melodia triste, depois,
Sua voz menos suave, honesta, carregada de dor, se elevou acima do ruído da cidade. Um garoto que passava parou para ouvir. Depois, outro. Logo havia uma pequena roda de pessoas ao redor dela. E no meio de todos, alguém gravava com um celular. Ninguém sabia ainda, mas aquele vídeo seria o começo do que viria a seguir. A chuva começou fina, tímida, mas logo virou cortina sobre o complexo do Alemão. As vielas estreitas, o cheiro de terra molhada e esgoto. O som distante dos trovões, tudo parecia acompanhar o ritmo lento dos passos de Rafaela. O vestido azul, agora encharcado, grudava no corpo, o violão pendia das costas como uma cicatriz antiga. No rádio de um boteco, alguém comentava o programa da noite anterior. Aquela menina. Poxa, até que cantava bem, né? Mas o jurado falou umas verdades. Televisão é para quem tem nome. Rafaela abaixou o olhar e passou sem dizer nada. A vergonha doía mais do que a chuva. Ela nunca imaginou que humilhação pudesse ter som, até ouvir o riso ecoando no replay da própria cabeça. O barraco onde morava era pequeno, de tijolo cru e telhado de zinco. Do lado de fora, o vento fazia as telhas baterem. Do lado de dentro, Dona Zuleide, sentada na poltrona velha, esperava a filha, cega desde os 12 anos. Ela reconhecia cada passo, cada suspiro, filha. Perguntou. Sem se virar, tô aqui, mãe, como foi lá? Rafaela tentou responder, mas a voz não saiu. A mãe estendeu a mão e ela se ajoelhou, encostando a cabeça no colo da mulher que sempre a guiou pelo som. Eles riram de mim, mãe. O silêncio que seguiu foi longo, pesado, quase sagrado. Dona Zuleide acariciou os cabelos molhados da filha. Então, canta. Rafaela ergueu o rosto, surpresa. Agora! Canta pra lavar essa vergonha. A dor não gosta de música menos. Ela vai embora quando a gente canta. Rafaela pegou o violão, respirou fundo e começou a dedilhar. A voz saiu trêmula, depois firme. Cantou baixinho, um samba antigo que a mãe adorava. Do lado de fora, a chuva amansou, e por um instante o barraco virou catedral. Nos dias seguintes, o vídeo da apresentação no programa começou a circular nas redes. As pessoas comentavam, riam, faziam memes. Um corte do momento em que Tiago dizia: "Isso aqui é um palco, não uma calçada", virou trem. Rafaela tentou evitar, mas era impossível. Onde quer que fosse, alguém reconhecia. No ônibus, no mercado, até na igreja, todos sabiam seu nome menos. Mas ninguém sabia sua história. Ela deixou de sair de casa, cantava apenas para a mãe e para os vizinhos mais próximos. À noite, o som do violão se misturava aos tiros distantes, ao funk das vielas, ao choro dos bebês. Uma sinfonia de sobrevivência. Certa tarde, um grupo de crianças bateu palmas do lado de fora. "Tia Rafa, canta aquela do amor." Ela abriu a janela e sorriu. "Mas vocês não cansam de ouvir? A gente cansa do barulho, não da música." Ela riu menos, a primeira risada sincera em semanas. Pegou o violão e saiu. As crianças sentaram no chão de cimento, olhos brilhando, e Rafaela cantou com o coração rasgado e bonito, como quem oferece algo que o mundo tentou destruir, mas não conseguiu. À noite, quando todos dormiam, Rafaela ficou acordada, olhando o teto. A lâmpada piscava, projetando sombras dançantes nas paredes. O celular vibrou, uma notificação nova, abriu com hesitação. Era um vídeo, um trecho da sua apresentação, mas com legenda diferente. Eles riram, mas Deus aplaudiu. O vídeo vinha de uma conta anônima. O coração dela bateu forte.
A imagem mostrava o mesmo momento do programa, mas agora com outro enquadramento, o rosto dela, a voz firme, a lágrima caindo devagar e a legenda piscando embaixo em letras brancas. Quando a verdade canta, o preconceito desafina. Rafaela ficou olhando a tela até o amanhecer. Não sabia quem havia postado, mas pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela se moveu, uma centelha de esperança, pequena, mas viva. Do lado de fora, o céu clareava sobre as favelas, e um novo som surgia, o das panelas batendo, das vozes chamando o dia e de uma mulher que, mesmo ferida, ainda sabia cantar. O sol nascia tímido sobre o Rio de Janeiro. As janelas do complexo do Alemão refletiam uma luz amarela suave, e o cheiro de café fresco se espalhava pelas vielas. Rafaela acordou com o som das crianças brincando lá fora e o rádio velho tocando uma música de Elis Regina. Por um instante a vida parecia normal, quase leve, mas o celular sobre a mesa vibrava sem parar. 10 notificações, 20, 30, mensagens, menções, compartilhamentos. Abriu uma delas e o coração disparou. Menina, é você nesse vídeo! Ela clicou, a tela mostrou uma cena conhecida menos sua apresentação no programa Estrelas do Amanhã, mas havia algo diferente. Não era o corte humilhante, nem a risada de Tiago, era a parte anterior, o momento em que ela cantava As Rosas Não Falam com os Olhos Fechados e a voz pura, sincera, arrebatadora. O vídeo, editado por alguém desconhecido, trazia no topo a legenda, a voz que eles tentaram calar. O áudio limpo, sem ruído, parecia tocar direto na alma. Nos comentários, milhares de corações, lágrimas e frases curtas. Arrepiei, essa mulher é arte. Racismo não cala talento. Rafaela levou as mãos à boca, chocada. Meu Deus! Murmurou. A mãe, sentada na poltrona, perguntou: Que foi, filha? Tão ouvindo a minha voz? Mãe, tão ouvindo mesmo. A poucas quadras dali, num café moderno em Botafogo, Lia Andrade, produtora assistente do programa, observava a tela do notebook. O vídeo já tinha ultrapassado 2 milhões de visualizações. Ela sabia. Foi sua postagem anônima. Tinha guardado aquela gravação desde o dia do teste, um registro que não fazia parte da edição oficial. Naquela madrugada, movida por raiva e culpa, decidiu publicá-lo. E agora o Brasil inteiro ouvia a verdade que a TV tentou esconder. Meu Deus, o Tiago tá acabado, comentou um colega da emissora, lendo as notícias. Disseram que ele apagou o perfil e sumiu. Lia não respondeu, apenas olhou o vídeo de novo. O rosto de Rafaela, iluminado pelas luzes do palco, parecia brilhar de dentro para fora. Ela sussurrou para si mesma. Era para todo mundo ter visto isso. Em poucas horas, o nome Rafaela Cruz estava em todos os portais. A candidata rejeitada que emocionou o país. Rafaela, a voz que o preconceito tentou calar. Entrevistas, convites, chamadas ao vivo, mas Rafaela não atendeu ninguém. Desligou o celular, saiu de casa e caminhou até a praça onde costumava tocar. Levou o violão, sentou-se no mesmo degrau de sempre e começou a cantar. Dessa vez, a roda de gente foi maior. Crianças, mulheres, trabalhadores, curiosos, todos filmando, todos cantando juntos. Um homem chorava, uma senhora batia palma fora do ritmo. E o eco da voz dela se espalhava pela cidade, atravessando os becos e as telas. No meio da multidão, um menino de uns 8 anos perguntou: Tia Rafa, agora eles sabem que cê é boa? Ela sorriu, os olhos brilhando. Saber, eles sabem, mas entender ainda vai
levar um tempo. Enquanto isso, em um apartamento luxuoso na Zona Sul, Tiago Montenegro assistia às notícias pela TV, o rosto pálido, os dedos batendo na taça de vinho Dom Pérignon. A cada repetição do vídeo, a raiva crescia. Manipulação barata, resmungou. Mas a voz de Rafaela, mesmo através da tela, parecia atravessá-lo como uma confissão. Algo nele doía, menos um tipo de vergonha que perfume caro não apaga no celular. Uma notificação: o patrocinador principal do programa havia rompido o contrato. A emissora cancelara a nova temporada. E pela primeira vez, Tiago experimentou o que Rafaela conhecia bem: o som do silêncio. Naquela noite, Lia enviou uma mensagem anônima para Rafaela: "O mundo ouviu você. Não pare de cantar." Rafaela respondeu com um simples emoji de coração. Depois desligou o celular e ficou observando a lua nascer por trás dos morros. O brilho prateado iluminava os telhados de zinco, e o vento trazia consigo o cheiro de chuva e esperança. Ela cantou baixinho, sem microfone, sem público, apenas para o céu. As rosas não falam, mas sentem, e pela primeira vez desde a humilhação, não chorou. O som que saía de dentro dela agora era diferente, não de dor, mas de renascimento. As luzes do Estúdio Globo eram mais fortes do que nunca. Milhares de espectadores assistiam ao especial Estrelas do Amanhã, Reencontros. O cenário, com tons de dourado e azul, brilhava como um altar para a fama. Mas naquela noite, a estrela não era nenhum dos jurados. Era Rafaela Cruz, a mulher que o país inteiro aprendera a amar e que agora voltava ao palco onde foi humilhada, nos bastidores. Ela respirava fundo, vestia um vestido branco simples, elegante, com um colar de contas que fora da mãe, o cabelo preso num coque alto, o rosto iluminado apenas por uma maquiagem leve. O violão nas mãos parecia mais pesado do que nunca. Não pelo instrumento, mas pela história que carregava. Lia, a produtora, se aproximou e segurou sua mão. "Tá pronta?" "Tá pronta." Rafaela sorriu. Dessa vez, sim. Do outro lado do palco, Tiago Montenegro ajustava o microfone. O terno preto impecável, mas o olhar perdido. Sabia que aquela noite não era dele. O público não o via como antes. Os sorrisos eram frios, os aplausos contidos. A emissora o obrigara a se retratar ao vivo, mas ele sabia que nenhum pedido de desculpa seria suficiente. O apresentador anunciou com entusiasmo ensaiado: "Senhoras e senhores, o momento mais esperado da noite. A volta triunfal de uma voz que conquistou o Brasil, Rafaela Cruz." O público levantou-se em aplausos. Câmeras se voltaram para ela. Rafaela entrou no palco, passos firmes, o som do salto ecoando. As luzes douradas refletiam no vestido branco, criando uma aura quase sagrada. Ela olhou para a plateia, depois para Tiago. Os olhos dele baixaram. "Boa noite", disse ela, com voz calma. "Faz tempo que eu não piso aqui. Mas acho que todo palco merece uma segunda chance, menos assim como as pessoas." O público silenciou. O ar estava pesado, elétrico. Tiago pigarreou. Tentou sorrir. "Rafaela, porra, eu quero começar dizendo que eu errei." Ela assentiu, mas não respondeu. "Naquela noite eu fui injusto, arrogante, e hoje, diante de todos, quero pedir desculpas." Uma pausa. Rafaela olhou para ele com serenidade. "Aceito suas desculpas, mas o que cura não são palavras.
É verdade. O apresentador, nervoso, interveio e é exatamente por isso que ela está aqui hoje, para cantar a mesma canção, agora com o respeito que merece. Rafaela sentou-se, posicionou o violão, as câmeras se aproximaram. O público prendeu a respiração. Ela dedilhou as primeiras notas de As Rosas Não Falam, mas dessa vez sua voz vinha diferente, mais madura, mais profunda, mais viva. Cada palavra era uma ferida que se fechava, cada nota um perdão silencioso. Queixo-me das rosas, mas que bobagem. As rosas não falam. As lágrimas caíam discretas dos olhos da plateia. Lia, nos bastidores, chorava sem esconder. Tiago, imóvel, observava a expressão entre culpa e fascínio. Quando Rafaela terminou, o estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que só acontece diante da verdade. E então veio a explosão de aplausos. Pessoas de pé, gritos, lágrimas. A câmera principal captou o close do rosto de Rafaela, menos olhos brilhando, sorriso tímido. Ela se levantou, olhou para o público e disse: "Obrigada." Mas que fique claro, o talento nunca precisou de permissão para existir. Tiago aplaudiu, devagar. A câmera girou entre os dois, o opressor e a oprimida. Agora em equilíbrio. Rafaela deu um passo à frente e estendeu a mão. Ele, hesitante, segurou. A plateia vibrou, mas por dentro, Rafaela sabia. Aquele aperto de mão não era o final. Era apenas o começo do que vinha depois. Nos dias seguintes, a internet explodiu novamente. O vídeo da performance alcançou 50 milhões de visualizações. Jornais internacionais publicaram manchetes. A cantora que transformou humilhação em arte. Rafaela foi convidada para participar de projetos sociais, gravações, entrevistas, mas recusou a maioria. Disse apenas: "Quero cantar nas escolas, nas praças, onde o som da verdade ainda chega." Certa noite, Lia e Rafaela estavam sentadas no terraço do prédio da produtora. O rio brilhava lá embaixo, com luzes que pareciam estrelas caídas. "Você percebeu?" perguntou Lia. "Naquele dia, ninguém te apresentou. Você é que apresentou o mundo para ele." Rafaela riu baixo. Não foi vingança. Foi resposta. O vento soprava suave, carregando o eco da cidade. Rafaela olhou o horizonte e murmurou: "A música não muda o mundo, mas lembra o mundo do que ele esqueceu." E ficou ali, em silêncio, ouvindo a própria respiração se misturar ao som distante do mar, menos como se o universo inteiro aplaudisse devagar. O amanhecer no Rio de Janeiro tinha cheiro de mar e promessas novas. O sol subia por trás dos morros, pintando de dourado as antenas, os cabos elétricos e os telhados de zinco do complexo do Alemão. No barraco de número 12, Rafaela Cruz passava batom diante de um pequeno espelho rachado. Sobre a cama, um vestido vermelho dobrado e o violão antigo esperando por ela, menos o mesmo violão que a acompanhou desde o primeiro bar. A primeira humilhação, o primeiro sonho na mesa. Dona Zuleide tomava café, o rádio ligado em volume baixo. O locutor dizia com voz animada: "Hoje direto do Teatro Municipal do Rio. A cantora Rafaela Cruz se apresenta pela primeira vez com a Orquestra Sinfônica Nacional. Ingressos esgotados em menos de 2 horas." A mãe sorriu, orgulhosa. "Ouviu, filha? Até o rádio tá te aplaudindo." Rafaela riu. "É, mãe. Quem diria, né? A menina da calçada no palco do Municipal." "Você nunca esteve na calçada, meu amor. Foram eles que desceram do palco." O teatro, naquela noite, estava lotado.
Políticos, artistas, jornalistas, todos queriam ver de perto a mulher que transformou dor em poesia. Lá fora, flashes, microfones, cartazes. Lá dentro, o som de violino sendo afinados, o murmúrio da expectativa. Nos bastidores, Rafaela respirava devagar. O coração batia forte, mas o olhar era sereno. Sobre a cadeira, o colar de contas de Dona Zuleide brilhava discretamente sob a luz. Ela o colocou no pescoço e sussurrou: "Por você, mãe, por todas." Quando as cortinas se abriram, o público levantou-se. A orquestra começou uma introdução suave, e Rafaela caminhou até o centro do palco. As luzes caíam sobre ela como bênção. Por um instante, o mundo inteiro pareceu caber naquele silêncio antes da primeira nota. E então ela cantou. Não era só uma voz menos, era um rio correndo, um grito e um abraço ao mesmo tempo. A plateia chorava. Alguns fechavam os olhos, outros filmavam, mas ninguém falava, porque todos sabiam, estavam diante de algo maior que música. Eu cantei nas ruas, cantei no escuro e agora canto para que o mundo me veja. A orquestra cresceu, os violinos vibraram e o teatro inteiro brilhou. As luzes refletiam nos olhos marejados, nas mãos unidas em aplauso, nas lágrimas que desciam como notas silenciosas. E quando a última palavra se desfez no ar, o silêncio voltou menos, mas não o mesmo silêncio de antes. Era o silêncio da reverência. Do lado de fora, a chuva fina começava a cair. Tiago Montenegro assistia de casa. Na penumbra, a taça de vinho pela metade, a TV iluminando o rosto cansado. Quando ouviu a última frase da música, abaixou a cabeça e sussurrou: "Desculpa", mas o som se perdeu no ar. Não havia mais câmeras, nem aplausos, nem público, só ele e o peso de ter sido o homem errado na história certa. Meses depois, Rafaela criou o projeto Vozes Livres, uma escola de música comunitária dentro do próprio complexo do Alemão. Crianças corriam entre instrumentos, riam alto, aprendiam a tocar cavaquinho, tamborim, piano. E todas as tardes, Rafaela sentava com o violão e ensinava: "A voz da gente é como o sol, mesmo quando o mundo fecha a janela. Ele entra pelas frestas." Lia, agora diretora de produção da TV pública, visitava com frequência. "Você tem noção do que fez?" perguntou ela, certa vez. Rafaela sorriu. "Não fiz nada demais. Só cantei." No aniversário de Dona Zuleide, o projeto organizou um show especial. Crianças, vizinhos, amigos, todos reunidos no pátio iluminado por luzes coloridas. Rafaela subiu no pequeno palco improvisado e começou a tocar. A mãe, sentada na primeira fila, batia palmas fora do compasso, sorrindo. E, quando Rafaela terminou, o público gritou o nome dela em coro. Ela olhou para o céu, que agora estava limpo e estrelado, e disse: "Essa é a verdadeira plateia, quem escuta de coração." O vento soprou, carregando o som das vozes, das risadas, do violão, e por um instante parecia que o mundo inteiro cantava junto. No dia seguinte, uma foto viralizou. Rafaela e Dona Zuleide, de mãos dadas, cercadas por crianças, sorrisos e instrumentos musicais. A legenda dizia: "A voz que eles tentaram calar, agora ensinam o mundo a cantar." Rafaela guardou o celular, pegou o violão e, antes de começar a aula, olhou para os alunos e disse: "Se algum dia disserem que vocês não têm lugar, lembrem disso. A música não precisa de permissão, só de coragem." E
quando as primeiras notas ecoaram pelas vielas do alemão. O som viajou pela cidade, subiu pelos morros, atravessou os prédios e chegou ao março, porque a luz da voz dela não se apagava mais, ela se multiplicava.